Fustã da Mina comprava livros e é claro que eu corri hoje pra assistir o novo filme de Pedro Alonso, né? O Berlim de La Casa de Papel. É cinema espanhol, é suspense e é óbvio que eu queria muito assistir. Ele é baseado na obra de... cadê o nome dele aqui? Juan Robraulio. Eu nunca li esse livro, eu nem sabia que ele existia, mas quando disse que era um escritor, que o papel do Pedro Alonso é um escritor, e que ele é um psicopata, eu já me encantei totalmente, porque a gente sabe o como é difícil montagem de autor, ai meu Deus, de personagens, montagem de roteiro, escaleta, tudo isso. Quem é escritor sabe o quanto é difícil. E aí nessa história, ele faz o papel do quê? O que é o quê? É só uma letra mesmo. Ele é um autor super famoso, que mora numa casa que dá vista para um pântano lá em Valência, e essa casa tem uma história lá, na verdade tem uma metáfora sobre esse pântano, mas o que a gente percebe logo na primeira cena é que ele é um psicopata e ele se inspira nos crimes que ele comete para poder escrever os seus livros. Claro, esse vídeo tem spoilers, então se você ainda não assistiu, pausa, vem assistir depois, ou se você já viu, vem aqui trocar uma ideia comigo. Bom, o diretor deste filme é ninguém menos que o Mark Viril. E se você não tá lembrando o nome dele, ele é diretor de Vis-a-Vis de alguns episódios, tá? Você vai pegar todos, tem vários diretores, e da mesma séries favoritas da vida chamada O Sucessor. Não por acaso a gente vê dois atores bem importantes da série. Logo na primeira cena tem um taxista, que é o braço direito do Nemo na história, né? Que é o... cadê o nome dele? Luiz Sahara. Ele é maravilhoso e ele realmente, ele tá igualzinho. A voz dele, eu achei que ele fazia pro seriado, mas ele tá idêntico, mesma voz, mesmo jeito e tal. E ele é um taxista extremamente mal educado, que fuma dentro do carro, que tá só preocupado com ele, que ele pede pra fazer um trajeto diferente e ele não aceita, então ele acaba irritando ele, expulsando porque ele passa mal dentro do carro, e a primeira morte que a gente vai ver dele, ele vai dar uma pedrada na cabeça desse taxista. O segundo é o Frank, que faz o papel de Frank, é o Alex Monet, que é o Carlos, filho do Nemo. Ele é aí um cara que é envolvido aí com tráfico de drogas, ou seja, um dos capangas ali da poderosa chefona que é chamada de Abuela e que toma conta ali de uma região. O filme então envolve duas coisas e de início ele vai muito bem, porque se você pensar como é feito um livro, como é montada uma história, né? Por exemplo, é como se fosse o Rafael Monte cometendo os mesmos crimes que ele escreve nos livros dele. Então isso é muito bizarro. E aí a gente vai se encantando por esse personagem, aquele encantamento assim, tipo, caramba, o que vai acontecer agora? E, inclusive tem uma tarde de autógrafos que é muito bizarra, porque a moça que vai ter lido os livros dele, que é fã dele, pergunta: "Tu não vai saber por que ele mata?" E ele fala: "Porque pode." Então assim, nem ele sabe por que ele mata, né? Porque que ele tem essa vontade de matar. Então é lógico que ele não vai entender isso porque é ele próprio que é o psicopata. Também aparece ele discutindo com o irmão dele, que depois vai ser assassinado e tal, porque vai ser confundido com ele, mas um irmão que quer vender aquela casa e ficar com a parte dele. Por mais que o irmão queira dar aquela quantia, a gente nota que o importante para aquele irmão é que ele se desfaça daquele lugar. Na verdade, ele diz que é muito importante para ele, que ele consegue escrever maravilhosamente bem olhando para aquele pântano. A gente sabe que não é só isso, que ele tá por aí matando, se envolvendo com diversas coisas para poder compor essa história. Ele vai inclusive se envolver então com as pessoas que são protegidas de toda um cartel, né, de drogas e tudo, envolvido com uma investigadora que é super poderosa, que consegue mexer com as investigações policiais, e a gente vai ter uma personagem bem estranha, caricata, que é a tal Abuela. A Abuela, ela é vivida, porque ela é Lapuri, né, que é a Carmen Barrios. Ela tem uma voz assim, né, mas também todo mundo respeita ela. Todo mundo tá nas mãos dela, inclusive os políticos famosos, porque ela comanda ali e molha a mão de todo mundo, então ela tem ali um controle sobre isso. Tem um outro personagem que parece sair da década de 80, que é o braço direito dela, que faz várias coisas pra ela, que é o papel que é o Falconete, que é o papel do Nacho. Gente, ele é bem bizarro esse personagem, porque ele conta dos traumas dele, que ele próprio matou o pai porque batia na mãe e tal, que ele foi estuprado na cadeia, tudo isso. Mas ele é mal como pica-pau, ele é péssimo, ele mata o irmão do cara sem nem perguntar muita coisa. Então assim, ele tem aquela maldade dentro dele, mas ele tem um carinho muito grande por essa Abuela. No que o filme erra, na minha visão? Ele vai muito bem,
A gente, lógico que se interessa demais em saber por que esse cara tá matando, né? Porque até onde vai essa história dele? Ele sequestra um professor que é envolvido e que seria o cara que controla, né, toda a lavagem de dinheiro, ele é um economista e tal. Então tudo isso é bem bacana. Só que a história se perde tentando mostrar outros personagens, e aí lá pelo meio, por mais que o filme tenha somente 1h32 de duração, a gente fica meio, peraí, é só isso? E também é daqueles filmes que, pra quem odeia suspense espanhol que termina sem a gente saber o final, esse é um deles. Então já aviso que não tem um final. Se você já assistiu os outros filmes espanhóis que eu falei bem aqui e tudo, e falou, mas esse filme eu não gostei e tal, foge de filme espanhol, gente. Então vai ver os americanos, porque aí é mais ou menos o formato que as pessoas estão acostumadas a ver e curtem. O cinema espanhol tem isso de bom, tem esses finais abertos que eu particularmente gosto muito, mas eu acho que esse roteiro começou a dar uma enfraquecida lá no meio, envolvendo muitas coisas, querendo envolver 1 milhão, nem sei se o livro é assim, eu gostaria muito de saber se é, mas ele dá ali, e aí acaba que o filme fica nas costas do Pedro Alonso, porque ele é um atorzaço, porque ele segura, a interpretação dele é maravilhosa, ele leva o filme nas costas, mas ele merecia um roteiro muito melhor, né? Aquela cena do final, por exemplo, pra mim, mesmo ficando aberta, foi uma cena fraca, né? Porque eu não entendo porque ele deixaria o outro vivo pra morrer nas mãos dele. Então é um pouquinho aí, né, duvidosa esse final, essa interpretação que é feita. Bom, o que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Eu acho que quem já assistiu com certeza tem aí a sua opinião, se gostou, se não gostou. É um filme rapidinho de assistir, é uma das maiores estreias que tem agora, né, nesse dia aí no Netflix, que é dia de São Jorge, então muita gente tá assistindo, e é isso, eu corri pra assistir, gostei. A minha nota pra esse filme é de que ele é bom e ponto, né? Ele deixou quase um ruim, gente, porque ele deixou, se não fosse o Pedro Alonso e a sua interpretação maravilhosa, realmente teria deixado a desejar. E eu também, aí, né, acrescento que eu acho que o roteiro podia ter ido por um lado muito mais de focar nele, de focar na vida dele, pra gente entender, por mais que o pântano seja aquela metáfora de corrupção envolvendo tudo isso, tem até uma fala da investigadora dizendo, olha, até lá o Carreiro, né, que era o homem que tinha sumido, que ele tinha sequestrado e matado, esse homem deve estar no Brasil com as mulatas, bebendo, então quer dizer, todo aquele clichêzão que acha que é a terra do oba-oba, de vez em quando realmente mas podia ter ido por um caminho muito mais interessante até pro espectador. Então é um filme que não é dos melhores, mas também não é nenhum filme que você desliga falando, ai que saco, perdi 1h32 do meu tempo. Ver o Pedro Alonso por 1h32 faz a gente sentir saudade dele como Berlim, faz a gente sentir saudade dele nos filmes maravilhosos que ele já fez. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você quer conversar comigo, conhecer melhor. Eu falo de livros e filmes quase todo dia e estão todos os links aqui embaixo. Se você deixar seu like e quiser comentar comigo, vai ser um prazer conversar com você. Um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!